Boa noite. Vamos começar a estudar as funções orgânicas, começando pelos hidrocarbonetos. Hoje a gente vai ver na aula 3.3 os hidrocarbonetos de cadeia normal, ou seja, os hidrocarbonetos que possuem apenas carbono primário e secundário. Bom, o que vem a ser hidrocarboneto? Pelo próprio nome já diz. Hidro lembra o elemento químico hidrogênio, carboneto, o elemento químico carbono. Então, são os compostos formados apenas por carbono e hidrogênio. Todo hidrocarboneto ele é derivado do petróleo. Então, por exemplo, a gente tem a gasolina que a gente sabe que é derivado do petróleo, então ele é um hidrocarboneto. Tem o óleo diesel, que é derivado do petróleo, é um hidrocarboneto. O querosene, que é derivado do petróleo, também é um hidrocarboneto. O gás de cozinha é um derivado do petróleo, também é um hidrocarboneto. Então, aqui eu tenho 4 exemplos de hidrocarbonetos. Aqui eu tenho os 3 exemplos, que são meus hidrocarbonetos de cadeia normal, onde nesse primeiro hidrocarboneto aqui eu só tenho carbono primário e carbono secundário, mas é uma molécula formada apenas por carbono e hidrogênio, então ela é classificada como hidrocarboneto. Essa daqui é a mesma coisa, ó, eu só tenho carbonos secundários, só tenho carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto. E o mesmo para a terceira molécula, eu só tenho carbono e hidrogênio, então é um hidrocarboneto. E essa molécula aqui só possui carbonos secundários. Bom, vamos aos nomes do hidrocarboneto. O nome do hidrocarboneto é a base para saber o nome de todas as funções orgânicas. A gente tem no total, acho que são 9 funções orgânicas no total. Mas todas têm a base do nome de hidrocarboneto. Qual é a regra geral para dar nome de qualquer função orgânica? Então, a regra geral, você vai colocar o prefixo. O prefixo ele vai determinar a quantidade de carbonos que o composto orgânico possui. Depois, a gente vai colocar o intermediário. O intermediário vai determinar o tipo de ligação química que eu tenho entre os átomos de carbono, ou seja, se eu só tenho ligação simples entre os átomos de carbono, se eu tenho ligação dupla entre os átomos de carbono, ou se eu tenho ligação tripla entre os átomos de carbono. E o sufixo, que é a última parte do nome, ele vai determinar a função orgânica. Como a gente só está vendo o hidrocarboneto, o nosso sufixo sempre vai ser o mesmo, ou seja, a nomenclatura do hidrocarboneto sempre vai terminar com a letra O. Então, a terminação da nomenclatura é que determina a função orgânica da substância química. Então, agora vamos determinar basicamente como é que a gente vai falar, como é que vai ser o prefixo, o intermediário e o sufixo. Bom, então a gente tem o prefixo. Para quando a gente tem um carbono, o prefixo é met. 2 carbonos, et. 3 carbonos, prop. 4 carbonos, but. Então, met, et, prop, but. Esses são os nomes esquisitos que aparecem. Depois do quinto, para 5 carbono em diante, aí os nomes vocês já estão acostumados a saber, porque lembra do campeão, por exemplo. Foi 5 vezes campeão, então é pentacampeão, ou seja, para 5 carbonos é pent. 6 vezes campeão foi hexacampeão, ou seja, para 6 carbonos é hex. Para 7 carbonos, hept. Para 8 carbonos, oct. Para 9 carbonos, non. E para 10 carbonos é dec. Então, os 4 primeiros é que são os diferentes, é met, et, prop e but. 1 carbono met, 2 carbonos et, 3 carbonos prop, 4 carbonos but. O restante é normal, 5 pent, 6 hex, 7 hept, 8 oct, 9 non e 10 dec.
Agora vamos ao intermediário, que vai dizer o tipo de ligação química que eu tenho entre os átomos de carbono. Se eu só tiver ligação simples entre os átomos de carbono, o intermediário vai ser AN. Se eu tiver ligação dupla entre os átomos de carbono, EN. E se eu tiver ligação tripla entre os átomos de carbono, IN. Então é AN, EN, IN. E o sufixo que vai determinar a função orgânica, que no caso, como a gente está falando de hidrocarboneto, o sufixo sempre vai, a nomenclatura sempre vai terminar com a letra O. Então, o sufixo para o hidrocarboneto é o O. Então, quer dizer, para o hidrocarboneto, se eu só tiver ligação simples entre os átomos de carbono, eu vou colocar prefixo mais ano. Se eu tiver ligação dupla entre os átomos de carbono, prefixo mais eno. Se eu tiver ligação tripla entre os átomos de carbono, prefixo mais ino. Então, vamos determinar a nomenclatura específica de cada hidrocarboneto. Vamos começar pelo subgrupo. Então, agora, a gente tem os hidrocarbonetos. Dentro dos hidrocarbonetos, a gente tem os subgrupos dos hidrocarbonetos. A gente tem o primeiro subgrupo, que são os alcanos, que também são chamados de parafinas. Então, alcanos e parafinas é a mesma coisa. Eles são os hidrocarbonetos alifáticos e saturados, ou seja, são os hidrocarbonetos de cadeia aberta que possuem somente ligação simples entre os átomos de carbono. Como eles possuem somente ligação simples entre os átomos de carbono, a nomenclatura vai ficar prefixo mais ano. E eu tenho a fórmula geral. A fórmula geral normalmente a gente utiliza para determinar a fórmula molecular dos alcanos, tá? De qualquer alcano. Então você pode ou contar a quantidade total de carbono e hidrogênio ou utilizar a fórmula geral. A fórmula geral vai ser CnH2n mais 2. Através do prefixo, que ele diz a quantidade de carbonos, você acha o valor de N. E com o valor de N, você substitui na expressão 2N mais 2 e acha a quantidade de hidrogênios e, consequentemente, acha a fórmula molecular do alcano que você quer determinar. Tá? A gente vai ver o exercício para aplicar isso daí, para vocês entenderem melhor. Então, que tem que saber que os alcanos também são chamados de parafinas e eles são hidrocarbonetos alifáticos e saturados, ou seja, hidrocarbonetos de cadeia aberta e possuem ligação simples. E a nomenclatura é dada como prefixo mais ano. Então, por exemplo, vamos no primeiro exemplo aqui, ó. Esse primeiro exemplo aqui, a primeira coisa que eu vou determinar é a quantidade de carbonos. Então, eu vou contar a quantidade de carbonos que eu tenho nessa primeira molécula. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos no total. Para 4 carbonos, o prefixo é but. E como eu só tenho ligação simples entre os átomos de carbono, então a terminação vai ser ano. Então, esse é meu butano. Para o segundo exemplo aqui, ó, vou contar o número de carbonos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Para 7 carbonos, o prefixo é -pt. E como eu só tenho ligação simples entre os átomos de carbono, a terminação é ano. Então, o nome desse hidrocarboneto, desse alcano, vai ficar heptano. Agora vamos ao segundo subgrupo, que são os alcenos, que também são chamados de alquenos e que também são chamados de olefinas. Eles são os hidrocarbonetos alifáticos insaturados que possuem uma ligação dupla, ou seja, são os hidrocarbonetos de cadeia aberta e possuem uma ligação dupla entre os átomos de carbono. E como eles possuem uma ligação dupla,
como é que vai ficar a nomenclatura deles? Prefixo mais eno. E qual vai ser a fórmula geral dos alcenos? Vai ficar como CnH2n. Então, por exemplo, eu tenho esse meu primeiro alceno aqui, ó. Eu vou contar a quantidade de carbonos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Para 5 carbonos, o prefixo é pente. Como eu tenho uma ligação dupla entre os átomos de carbono, então a terminação é eno. Só que agora eu vou ter que localizar essa dupla, ou seja, eu vou ter que dizer em que carbono essa ligação dupla está. E quando é que eu tenho que fazer isso? Quando eu tenho qualquer hidrocarboneto que tenha 4 ou mais carbonos na estrutura dele. Então, por exemplo, esse hidrocarboneto, esse alceno, eu tenho 5 carbonos. Então, como é um alceno com mais de 4 carbonos, eu vou ter que numerar a cadeia e para localizar a ligação dupla. E como é que eu numero a cadeia? Eu tenho duas extremidades. Eu tenho a extremidade da esquerda e a extremidade da direita. A gente sempre começa a numerar a partir da extremidade mais próxima da ligação dupla ou da ligação tripla, né? Nesse caso aqui a gente só está vendo a ligação dupla. Então a gente começa a numerar a partir da extremidade mais próxima da ligação dupla. Então, por exemplo, se eu começar a numerar a partir da esquerda, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. A ligação dupla vai estar entre o carbono 4 e o carbono 5. Agora, se eu começar a numerar a partir da direita, a minha ligação dupla vai estar entre o carbono 1, 2. A ligação dupla vai estar entre o carbono 1 e 2. Ou seja, você sempre começa a numerar a partir da extremidade mais próxima da dupla. Então, eu vou começar a numerar a partir da direita. Por quê? Porque a dupla está mais próxima da direita do que se eu começasse a numerar a partir da esquerda. Então, eu começo a numerar a partir da direita. Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. A ligação dupla está entre o carbono 1 e o carbono 2. A gente sempre coloca a menor numeração, ou seja, entre 1 e 2, o menor número é 1. Então, eu vou localizar a dupla no carbono 1. Antigamente, eu podia colocar um na frente, eu podia escrever 1 penteno. Eu também podia colocar um número no final, ou seja, escrever penteno 1. Mas hoje em dia eu só posso colocar a numeração entre o prefixo e o intermediário. Então, ou seja, eu vou ter que escrever como pente 1 eno. Então, a numeração é sempre colocada entre o prefixo e o intermediário. Então, é pente 1 eno, porque você está dizendo aonde está a ligação dupla, e a característica da ligação dupla é o en. Então, por isso que tem que vir antes do en, tá? Vamos para o segundo exemplo. Vou contar os carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Para 8 carbonos, o prefixo é oct. Como eu tenho ligação dupla entre os átomos de carbono, então a terminação é eno. Vou ter que localizar minha ligação dupla. Agora eu tenho que ver qual é a extremidade mais próxima da dupla. Então eu vou contar a partir do lado esquerdo. Aqui o cursor. Do lado esquerdo. Então esse é o 1, 2, 3. A dupla está no carbono 3. Agora eu vou contar a partir do lado direito. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o mais próximo é você contar a partir do lado esquerdo.
Vou começar pelo lado esquerdo, esse vai ser meu carbono 1. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Ou seja, a dupla está entre o 3 e o 4. O menor número é o 3. Então, o nome vai ficar oct-3-eno. Agora vamos ao terceiro subgrupo, que são os alcinos, são chamados também de alquinos. Eles são os hidrocarbonetos alifáticos insaturados que possuem uma ligação tripla, ou seja, são os hidrocarbonetos de cadeia aberta e com uma ligação tripla. Então, se tem ligação tripla, o intermediário vai ser -in. Então, o nome vai ficar prefixo mais ino. E qual vai ser a fórmula geral? Vai ficar CnH2n-2. Vamos aos dois exemplos. Vou contar, no primeiro exemplo, a quantidade de carbonos. 1, 2, 3 carbonos. Para 3 carbonos, o prefixo é prop. Como eu tenho ligação tripla entre os átomos de carbono, a terminação é ino. Então, é meu propino. E verifiquei que, como só tem 3 carbonos, eu não preciso numerar. Por quê? Se eu colocar a ligação tripla entre esses 2 carbonos, esse daqui vai ser meu carbono 1. Se eu colocar a ligação tripla entre esses 2 carbonos, esse vai ser meu carbono 1 também. Então, tanto faz se a tripla estiver aqui entre esses 2 carbonos ou entre esses 2, que sempre vai ser o carbono 1, tá? Então, é como se você pegasse a molécula e girasse ela. Gira ela, é a mesma coisa. Então, quando você tem um alcino ou qualquer outro com insaturação com 2 carbonos ou 3 carbonos, não precisa numerar. Só vai precisar numerar a partir de 4 carbonos. Então, vamos ao segundo exemplo. Vou contar os carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Para 6 carbonos, o prefixo é ex. E como eu tenho a ligação tripla entre os átomos de carbono, termina com ino. Só que eu tenho que numerar. Aí eu tenho que ver onde que a tripla está mais próxima, de que extremidade. Olhando para a extremidade esquerda, a minha tripla vai estar no carbono 1, 2, 3, carbono 3. Agora vou para a minha extremidade direita, 1, 2, 3, também no carbono 3. Então, tanto faz de qual extremidade você vai começar a contar, porque vai dar a mesma numeração. Então, começando a contar, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre o carbono 3 e o carbono 4, o menor número é o 3, então vai ficar ex-3-ino. Agora vamos a outro subgrupo, que são os alcadienos, que também são chamados de dienos. Di são 2, em dupla. Então, são meus hidrocarbonetos de cadeia aberta e que possuem 2 ligações duplas. São meus hidrocarbonetos alifáticos insaturados que possuem 2 ligações duplas. Então, ao invés de você escrever, como são 2 duplas, você não vai ficar escrevendo em eno, tá? Você vai escrever o quê? Dieno. Então, o nome vai ficar prefixo mais dieno. E como é que vai ficar a fórmula geral? A fórmula geral vai ficar CnH2n-2. Então, eu tenho 2 exemplos. É a mesma coisa, como tem ligação dupla, tem insaturação, tem que numerar a cadeia, tá? Então, primeiro vamos colocar a quantidade de carbonos. Vamos contar a quantidade de carbonos. Para a primeira molécula, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. 9, quer dizer, desculpa.
9 carbonos. Para 9 carbonos, o prefixo é non. Como eu tenho duas duplas, a terminação é dieno. Agora, eu tenho que localizar as duas duplas, ou seja, você vai começar a numerar a partir da extremidade mais próxima de uma das duplas. A primeira dupla que você localizar, você começa a numerar a partir dela. Ou seja, vou começar a numerar a partir do lado esquerdo. Então, 1, 2. A primeira dupla está no carbono 2. Do lado direito, 1. A primeira dupla está no carbono 1. Então, eu começo a numerar a partir do lado direito, porque está mais próximo da primeira dupla. Então, eu vou começar a numerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A primeira dupla está entre o carbono 1 e 2, então o menor número que a gente coloca é o 1. E a segunda dupla está entre o 7 e o 8, então o menor número que a gente coloca é o 7. Então vai ficar 1,7 dieno. Agora a segunda molécula, contando os carbonos, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Para 5 carbonos, o prefixo é pente. E como são duas duplas, a terminação é dieno. Agora eu tenho que localizar a dupla. Começando a contar do lado esquerdo, eu vou ter a primeira dupla no carbono 1. Começando a contar do lado direito, eu vou ter a primeira dupla no carbono 1, 2, 3, no carbono 3. Então, eu começo a contar do lado esquerdo. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Então, a primeira dupla está entre o carbono 1 e 2, eu vou utilizar o 1. E a segunda dupla está entre o 2 e o 3, eu vou utilizar o 2. Então, vai ficar pente 1,2 dieno. Outro subgrupo são os ciclanos, que também são chamados de cicloparafinas ou cicloalcanos também pode aparecer. Então, são os hidrocarbonetos cíclicos e saturados, ou seja, são os hidrocarbonetos de cadeia fechada e saturada. Agora, como é cadeia fechada, eu tenho que diferenciar o nome da cadeia aberta. Então, para a cadeia fechada, eu tenho que colocar o ciclo na frente. Então, como só tem ligação simples entre os átomos de carbono, a terminação vai ser ano. Então, quer dizer, o nome dos ciclanos vai ficar ciclo mais prefixo mais ano. Então, e a fórmula geral é CnH2n. Então, por exemplo, esses dois exemplos aqui, vou contar os carbonos da primeira molécula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Para 7 carbonos, o prefixo é -ept. E como eu só tenho ligação simples entre os átomos de carbono, terminação ano. E como é uma cadeia fechada, eu tenho que colocar o ciclo na frente. Então, é cicloheptano. Sabe que a gente só tem um H no meio da palavra se for dígrafo, tá? NH, LH e assim por diante. A gente, no português, a H sozinho a gente só pode ter quando começa a palavra. Então, nesse caso, você pode escrever cicloheptano com um hífen entre o O e o H, ou então, se você quiser escrever tudo junto, aí tem que tirar o H. Vai ficar cicloheptano. Isso é só a regra de português, tá? Segundo exemplo. E esse daqui a gente não numera. Por que não numera? Porque não tem ligação dupla ou tripla. O segundo exemplo, o quadradinho ali, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Para 4 carbonos, o prefixo é but. Como eu só tenho ligação simples entre os átomos de carbono, a terminação é ano. E como é cadeia fechada, tem que colocar o ciclo na frente. Então, é o ciclobutano.
Agora vamos aos ciclenos, que são cicloalcenos ou cicloolefinas, tá? São os hidrocarbonetos cíclicos e insaturados que possuem uma ligação dupla, ou seja, são os hidrocarbonetos de cadeia fechada e que possuem apenas uma ligação dupla. Como possuem ligação dupla, a terminação vai ser eno, e como é cadeia fechada, tem que colocar o ciclo na frente. Então o nome vai ficar ciclo mais prefixo mais eno. E a fórmula geral vai ser CnH2n-2. Nesse caso dos ciclenos, não precisa numerar a cadeia. Por quê? Porque o carbono 1 sempre vai ser o carbono da ligação dupla, e você sempre vai começar a numerar a partir da ligação dupla, ou seja, seu carbono da dupla sempre vai ser o 1, então não precisa numerar. 2 exemplos. O primeiro exemplo, eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Para 3 carbonos, o prefixo é prop. Como eu tenho ligação dupla entre os átomos de carbono, eno. E como é cadeia fechada, ciclo na frente. Então, esse daí é o meu ciclopropeno. Segundo exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Para 5 carbonos, o prefixo é pent. Como eu tenho a ligação dupla entre os átomos de carbono, eno. E como é cadeia fechada, ciclo na frente, ciclopenteno. E agora o último subgrupo, que são os aromáticos. Eles vão possuir pelo menos um anel aromático em cada estrutura, na sua estrutura. Então, são os hidrocarbonetos que possuem pelo menos um anel aromático. Lembra que o anel aromático é aquele que tem dupla sim, dupla não, dupla sim, dupla não, duplas alternadas. Aí a nomenclatura, cada um vai ter a sua nomenclatura, tá? E fórmula geral também não tem fórmula geral, cada um tem a sua fórmula. Então, nesse caso, você vai ter que contar a quantidade de carbonos e a quantidade de hidrogênio para determinar a fórmula molecular de um aromático. E quais são os 2 aromáticos que a gente vai utilizar? São esses 2 aqui. O primeiro aromático com um anel aromático só e o segundo com 2 anéis aromáticos, ou seja, o primeiro com um anel aromático só, ele é chamado de benzeno. E o segundo com 2 anéis aromáticos, vocês conhecem como naftalina, mas oficialmente o nome dele é naftaleno. Quais são as formas que o benzeno pode vir? Não, o resumo geral agora. Hidrocarbonetos. A gente tem os alcanos, onde o nome do alcano vai ficar prefixo mais ano. A fórmula geral CnH2n mais 2. Eu tenho os alcenos, onde o nome vai ficar prefixo mais eno. A fórmula geral CnH2n. Os alcinos, onde o nome vai ficar prefixo mais ino. A fórmula geral CnH2n menos 2. Os alcadienos, onde o nome vai ficar prefixo mais dieno. A fórmula geral CnH2n menos 2. Os ciclanos, vai ficar o nome ciclo mais prefixo mais ano. A fórmula geral CnH2n. E os ciclenos, ciclo mais prefixo mais eno. A fórmula geral CnH2n menos 2. E os aromáticos, cada um tem seu nome específico, cada um tem a sua fórmula. Então, não tem como determinar, tá? O que a gente vai utilizar é o benzeno e o naftaleno. Se vocês repararem, tem alguns que possuem a fórmula geral igual, ou seja, o alceno possui a mesma fórmula geral dos ciclanos e os alcinos possuem a mesma fórmula geral do alcadieno e dos ciclenos. A gente diz que eles são isômeros, ou seja,
São as moléculas com a mesma quantidade de carbono, vão possuir a mesma fórmula molecular. Então, eles vão ser isômeros. A gente vai ver isso mais tarde. Então, agora vamos aos exercícios. O primeiro exercício. Analise as afirmativas em relação aos compostos abaixo. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então, o primeiro parêntese, ele fala: o composto B é um hidrocarboneto cíclico. Então, aqui, ó, hidrocarboneto, tá certo, só tem carbono e hidrogênio. E é cíclico, também tá certo, porque é cadeia fechada. Também conhecido como cicloparafina. Tá certo, porque ele é um hidrocarboneto cíclico saturado, que são os ciclanos, que também são chamados de cicloalcanos ou cicloparafinas. Então, o primeiro está verdadeiro. O segundo, o composto B é um hidrocarboneto aromático. Está errado. Ele é um hidrocarboneto alicíclico. O composto B não é aromático porque ele não tem duplas alternadas. Ele não tem nem dupla. Então, ele é classificado como um hidrocarboneto alicíclico e não hidrocarboneto aromático. Está falso. Terceiro parêntese. O composto A apresenta aromaticidade. Então, olhando para o composto A, aromaticidade quer dizer que é um anel aromático, ou seja, tem que ter as duplas alternadas. Ou seja, eu olho para o composto A e vejo dupla sim, dupla não, dupla sim, dupla não, dupla sim, dupla não. Então, é um anel aromático, apresenta aromaticidade. Está verdadeiro. O outro parêntese. O composto A não é um hidrocarboneto. Já está errado. Porque o composto A, ele só apresenta carbono e hidrogênio. Então, como ele só apresenta carbono e hidrogênio, ele é um hidrocarboneto. E é conhecido como cicloparafina. Não, ele é um aromático chamado de benzeno. Então, está falso. E o último parêntese. O composto B é conhecido como anel aromático. Não, o composto B, ele é um cicloparafina, tá? Ele é um cicloalcano, é um ciclano, onde ele tem 6 carbonos, e o nome dele vai ficar ciclohexano, não como anel aromático. Eu tenho um anel aromático no composto A, então o último parêntese está falso. Segundo exercício. Observe a imagem abaixo. Essa imagem ela é o refino do petróleo. Então, a partir do refino do petróleo, você tem um petróleo bruto, ele é refinado. Aí, depois do petróleo que ele é refinado, aí ele vai passar por uma coluna de destilação fracionada, que é uma coluna para você separar as misturas. O petróleo é uma mistura de várias substâncias, vários hidrocarbonetos. Aí você tem que passar por um destilador, uma coluna, um destilador que faz uma destilação fracionada. Aí você vai obter os hidrocarbonetos separadamente, ou seja, eu tenho os gases, por exemplo, o butano é um gás, tá? Os gases, como eles são mais leves, que a temperatura de ebulição é menor, isso daqui são temperaturas de ebulição, tá? Que a temperatura de ebulição é menor, então eles vão sair por essa parte aqui, que eles são mais leves e eles passam para a fase vapor com mais facilidade. Então, eles vão passar para o estado gasoso primeiro. Então, por isso que eles são recolhidos aqui em cima. Aí, depois vem a gasolina e depois o querosene, o óleo diesel. E aqui você vai aumentando a temperatura de ebulição. O óleo lubrificante, os que possuem as maiores temperaturas de ebulição, você recolhe por aqui por baixo. Ou seja, as parafinas, a cera, o asfalto e o piche, são todos derivados do petróleo. Então, nessa imagem, os produtos obtidos a partir do petróleo bruto são
Lembra que todo derivado do petróleo é um hidrocarboneto. Resposta, letra D. E questão 3. Determine a fórmula molecular do composto decano. Então, decano, dec, são 10 carbonos. Então, olhando aqui, ó, você pode fazer de duas maneiras. Primeiro é montar a fórmula em bastão do decano. Como é que você monta a fórmula em bastão do decano? Primeiro vai determinar a quantidade de carbonos. Dec são 10 carbonos. Então, você começa a montar a fórmula dele por aqui, ó. Então, o primeiro risco que você fez, você vai fazer zigue-zague, zigue-zague. O primeiro risco que você fez corresponde a 2 carbonos. Então, você começa a contar. Você não vai contar de 2 em 2. É só o primeiro risco que vale em 2 carbonos. Então, começa a contar aqui, se o cursor permitir, se ele aparecer, isso. Eu começo a contar, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí você montou essa fórmula aqui em bastão. Depois que você montou a fórmula em bastão, aí você sabe que tem 10 carbonos. Vou colocar os carbonos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. Ou seja, ele vai começar a fórmula molecular dele como C10. Aí você tem que saber o quê? Que o carbono tem que fazer 4 ligações. O que tiver faltando para 4 é o número de hidrogênios que você não representou na fórmula em bastão. Então, esse carbono aqui já tem os hidrogênios representados, mas ele estaria fazendo uma ligação. Para 4 faltam 3 hidrogênios. O segundo está fazendo 1, 2 ligações. Para 4 faltam 2. 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 E esse daqui seria uma ligação. Para 4 faltam 3. Aí você conta os hidrogênios, ou seja, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 22. Então, a fórmula fica C10H22. Ou então você pode determinar a fórmula molecular a partir da fórmula geral dos alcanos. Ou seja, a fórmula geral dos alcanos é CnH2n mais 2. Você sabe que decano, dec, o prefixo dec, corresponde a 10 carbonos. Ou seja, o meu N vale 10. Então, eu vou pegar o número 10 e substituir na fórmula pelo N. Ou seja, eu vou ter C10H, 2 vezes 10 mais 2. Vou resolver a equaçãozinha de primeiro grau. Ou seja, 2 vezes 10 vai dar 20. Então, eu vou ter C10H 20 mais 2. 20 mais 2 vai dar 22. Então, achei a fórmula do decano, a fórmula molecular. C10H22. Bom, aqui eu encerro a aula 3.3. Façam os exercícios valendo pontos, que são parecidos com todos esses que a gente fez aqui. Qualquer dúvida pode mandar mensagem para mim em particular ou comentário na turma, que assim que possível eu respondo a vocês. Bom dia, boa tarde ou boa noite para todos.